Bom, vamos lá, rapaziada. Eu tô fazendo esse vídeo para explicar melhor aqui um pouco da reunião que a gente teve no final de semana com alguns pais. A gente falou de Europa. É, como todos vocês sabem, a gente vai para a Europa em julho do ano que vem. Nossa, eu fico bem no vídeo, hein? Pô, ficou bonito. Bom, a gente vai para a Europa ano que vem. E a gente pode ir com duas equipes. A gente precisa ver como fazer isso acontecer. É bem razoável a gente pensar que a gente pode ir com duas equipes. Ano que vem o Jockey faz 50 anos. A gente tem essa pegada do marketing do nosso lado, a gente tem que ver como a gente vai conseguir fazer com que duas equipes consigam ir. É uma questão de grana, toda uma questão de quanto a gente vai conseguir arrecadar juntos aí. Vou falar um pouquinho da viagem da Europa para quem não conhece. Essa viagem ela é unânime, todos os meninos que saem dessa viagem adoram. Eu fiz um vídeo dos meninos de 17 anos no ano passado, todos eles foram unânimes de falar que adoraram a viagem da Europa quando foram. É um momento único para essa molecada, é muito legal. Realmente a gente tem que fazer bastante força para tentar fazer com que todos os meninos possam ir. Todos eles têm condições de ir. E é tudo uma questão de a gente conseguir arrecadar um dinheiro para eles irem com uma folga para a gente, pais, né? Essa viagem vai ser no início de julho, finalzinho de junho, são 3 semanas. Antigamente eram 5 semanas, só que o último campeonato estava pegando a aula dos meninos, estava sendo complicado voltar em agosto, então agora a gente não vai fazer mais o último país, que era a Noruega. Então começaremos com a Finlândia. Eu vou colocar aqui alguns vídeos, algumas fotos desses campeonatos para vocês não terem que ficar me olhando tanto tempo. Então a gente começa com a Helsinki Cup. A Helsinki Cup ela é disputada lá na Finlândia. É o primeiro campeonato europeu, é um campeonato relativamente preparatório para o próximo, que seria o Gothia, na Suécia. Então a gente vai Finlândia, Suécia e Dinamarca. Nessa ordem é Helsinki Cup, o Gothia Cup e o Dana Cup. O jogo que começou a participar desses campeonatos em 82, e de lá para cá não deixou de ir em nenhum ano. Eu já fiz algumas conquistas importantes e especialmente vou falar um pouco mais do Gothia Cup. Gothia Cup é realmente um campeonato impressionante. Alguns números que eu peguei aqui de 2018, a gente vai sempre com a categoria B14, Boys 14, Sub-14, e é considerado sim o campeonato mundial dessa categoria, por quê? Pra vocês terem uma ideia, no passado foram 195 times que disputaram esse campeonato. Foram 36 países diferentes. No campeonato total no GOT, foram mais de 36 mil atletas. Foram 78 países diferentes. A categoria mais disputada é a nossa, a B14. 195 times, 36 países diferentes. E em 2018 a gente ficou pelo caminho, a gente perdeu na semifinal para o time da Bulgária. O time da Bulgária acabou perdendo a final para o time de Gana. Só para você ter uma ideia, o time de Gana fez 48 gols, tinha 49 gols no campeonato. O campeão fez 49 gols no campeonato. O Joker fez 50. O Joker foi o sexto maior goleador do campeonato todo. Só para a gente ter uma ideia, falando em números, a Alemanha, ano passado, levou 117 equipes. A Inglaterra levou 85 equipes. A França, 36 equipes. O Brasil levou 19 equipes. Uma delas era o Jockey. Então, a gente faz estrago lá, sim. O Jockey é bastante respeitado lá, seu Guimarães. Ele está no Hall da Fama do campeonato. Isso não é pouca coisa, não. Se a gente entrar no site do GOT, a gente vai ver que não é muita gente que está no Hall da Fama. É realmente um feito bastante importante para ele. E o Jockey é muito mais respeitado fora do Brasil do que aqui dentro, infelizmente, para a gente. Mas é um campeonato impressionante. Alguns jogos são feitos ao vivo para a gente aqui no Brasil, a gente vê pela internet, principalmente no mata-mata para frente. Alguns jogos eles são feitos ao vivo, a gente vai conseguir ver aqui do Brasil nossos filhos jogando lá. O último
campeonato é o da Dinamarca, o Dana Cup, que também é muito legal. Não é da mesma grandiosidade que o Gothia, mas é um campeonato bastante legal. Ou seja, nossos filhos vão viajar de navio entre um país e outro, vão estar brincando com gente do mundo todo. E aí começa a brincadeira, porque o mais legal do que a viagem não é só a viagem, é a preparação, né? Nossos meninos vão ter aula de inglês, nossas meninas vão ter aulas e palestras preparatórias para eles entenderem onde eles vão para um país de primeiro mundo, então é uma oportunidade bastante legal, assim, uma coisa que realmente a gente vale bastante o nosso esforço em levá-los para essa brincadeira lá fora. É uma brincadeira cara, né? Uma brincadeira que custa aí, em média, R$ 15.000 por cabeça. Não é de pouco dinheiro, não. Vou fazer algumas contas aqui. Se a gente pensar em 15 meninos por equipe, a gente tem um esforço de arrecadação de pelo menos 225 mil. Vamos pensar em 250 mil por time que a gente precisa arrecadar. É dinheiro, mas dá para arrecadar. A gente pensou em algumas alternativas, esse tempo todo a gente vem pensando em como fazer isso acontecer, né? A gente pensou basicamente em 3 grandes grupos, tá, de forma de arrecadação. O primeiro deles, a rifa. O segundo deles, uma vaquinha virtual. E o terceiro deles, eventos. São os 3 grandes projetos que a gente tem e, assim, é fundamental a participação de todos vocês. Sem vocês, nada vai funcionar. Não adianta um ter ideia, o outro fazer. São 15 pessoas por time que precisam realmente trabalhar em conjunto. São praticamente menos de 1 ano e meio, né? São 15 meses aí de trabalho. Então, vamos começar a especificar esses 3 pacotes aí. Primeiro deles é a rifa. O que a gente imaginou da rifa? Se deixar as pessoas venderem a rifa sem muito critério, com o dinheiro entrando para todos, um vai deixar para outro, que vai deixar para um, que vai deixar para o terceiro, e ninguém vai vender nada. Então, o que a gente imaginou uma maneira de fazer a coisa funcionar melhor? Vamos pensar num talão de 100 números, custando R$ 10. Então, cada talão, ele vai ter R$ 1.000, né, de arrecadação. O que é a ideia? A ideia é que você nos devolva R$ 800. 20% fica de bônus para você. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer um esforço grande de venda. Não adianta eu sair vendendo por aí, eu não vou conseguir vender muita coisa. Seria interessante eu conseguir entregar para alguém, para esse terceiro conseguir vender para mim e ganhar algum dinheiro com isso. Então, por isso que a gente imaginou que a gente só vai receber 80% do valor da rifa, ou seja, o canhoto vale R$ 1.000, o canhoto, o boleto total vale R$ 1.000, e vocês vão me entregar R$ 800, a mim ou quem estiver fazendo a coordenação disso. Por quê? Porque 20% fica de prêmio. Por exemplo, posso colocar 10 cartões, 10 talões numa igreja e a igreja vai ficar com 20% da arrecadação. Para ela é interessante e para a gente também é interessante. Então, a primeira regra é essa: a gente vai dar um bônus de 20% para quem vender a rifa. A segunda característica dessa rifa é a seguinte: você me entregando os R$ 800, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai ficar da seguinte maneira contabilizado: metade vai para um caixa geral, ou seja, R$ 400 vai para o caixa geral e R$ 400 vai para o caixa específico. Ou seja, o atleta A me entregou R$ 800, 400 eu vou colocar no caixa de todo mundo, da equipe dele, e 400 vai para o nome dele específico. Por quê? Porque eu quero incentivar a que realmente todos vendam o máximo possível. É possível que o menino vá viajar de graça com o seu esforço próprio. Então, se o garoto A vendeu R$ 5.000 de rifa, R$ 2.500 vai para o caixa geral, que vai ser distribuído em todos, e R$ 2.500 vai ficar específico no nome dele. Por quê? Se o garoto A se machucar no dia anterior da viagem, eu vou pegar esses R$ 2.500 e vou entregar na mão dele. Esse dinheiro é dele. Ele vai ser usado para a viagem, ou caso, por exemplo, ele desista no meio do caminho. Então, o que isso vai acontecer? A gente evita com que as pessoas acreditem que estejam trabalhando para os outros. Não, na verdade, vai trabalhar para você mesmo, para o seu filho.
Então vamos pensar que o fulano B vendeu 10 mil reais em rifa, 5 mil foi para o caixa geral e 5 mil já está no nome dele. O caixa geral a gente vai distribuir depois numa quantidade de pessoas que estão na equipe e depois tem a parte específica. Então, vale a pena trabalhar, vale a pena vender a rifa. A ideia da rifa o que é? Fazer a primeira delas agora para sorteio em julho, porque a gente vai ter pelo menos a época do festa junina, né, que é uma época que as pessoas acabam comprando rifa. A gente vai ter junho, então, um mês importante. E fazer uma rifa de uma moto, uma TV e uma bicicleta. Mais ou menos gastar aí 10, 11 mil reais de prêmio. E vamos tentar fazer uma arrecadação de pelo menos 80 mil. Por que 80 mil? 80 mil é o total possível, uma vez que a gente vai vender 100 mil reais em rifas. São 100 vezes 10, então 10 mil reais de rifa, 100 mil reais de rifa é o caixa possível, menos 20% de bônus, 80 mil a gente arrecada e vai gastar uns 10, 11, 12 mil aí. Os talões também custam alguma coisinha, então vamos pensar em 12, 13 mil. Ou seja, a gente tem um potencial de receita próximo de 70 mil reais com a primeira rifa. Pensa que a gente pode usar uma por semestre, então a gente tem um potencial de arrecadação aí próximo de 200 mil reais, que é muito próximo daquilo que a gente precisa, né, de 250 mil reais por equipe. Então, a rifa é um grande arrecadador. É fácil? Não é fácil. Não é fácil vender 10 mil reais de rifa, não é. Mesmo porque é mais ou menos isso que cada pai tem que vender, entre 6 e 7 mil reais de rifa. Não é fácil. Por isso que existe o bônus, existe essa possibilidade de você tentar colocar para terceiros vender para você, mas todo mundo tem um tio, todo mundo tem um avô, um amigo que de repente pode ajudar, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai começar já. Tá? Segundo ponto é a vaquinha virtual, que essa pode ser uma grande surpresa. O que a vaquinha virtual vai fazer? Ela vai mostrar para onde está indo esse dinheiro e vamos fazer esse link, vamos fazer vídeos e vamos fazer depoimentos de ex-jogadores, ex-meninos que foram, ex-jogadores que foram há muito tempo e aqueles que foram há pouco tempo, falando como foi importante a vida deles, eles terem ido nesse campeonato, e vamos mandar para os ex-jogadores do jogo esse link. É uma propaganda fácil, uma propaganda rápida, a gente vai conseguir explodir esse link desse site, dessa vaquinha virtual nos nossos grupos de WhatsApp, por e-mail, a gente vai fazer campanhas efetivas para isso. Quanto que a gente pode arrecadar com isso? Não sei. Só Deus sabe. Só que a gente tem algumas maneiras de arrecadar mais rápido. A gente tem algumas maneiras de dar premiações para quem ajudar a gente. Por exemplo, se o rapaz quiser ajudar com 50 reais, é um kick de 50 reais. Agora, de repente a gente pode conseguir uma camiseta autografada. Vale R$1.000. A gente deixa lá claro. Olha, você ajudando comigo, você vai ter a camiseta tal. A gente pode ter doações de bola. Então, o cara, em vez de comprar uma bola na loja, vai comprar nossa bola por 50 reais. A gente conseguiu isso de graça, vale a pena. Só que a gente estava pensando em fazer algum tipo de troca também por serviço. E isso envolve os pais, né? Por exemplo, um pai que trabalhe com... Eu dei o exemplo do Zé, do Lava Rápido. De repente, uma super lavagem dele, na loja dele, custa 100 reais. Ele vende para mim essa lavagem por 30, que é o custo dele. Então eu falo, Zé, me dá 5 lavagens aí de 100 pau, eu vou colocar lá no site, e quem quiser uma lavagem legal de carro, vai comprar com a gente essa lavagem de 100 reais. Como que ele vai comprar? Ele vai ajudar, a gente vai dar um kick de 100 reais, e eu vou entregar para ele um voucher de uma lavagem. É claro que eu vou pagar para o Zé os 30, que é o custo dele. Então, essa é uma maneira da gente conseguir trocar serviços e produtos por ajuda. Agora, depende 100% da gente ter ideias de quais são esses produtos ou serviços que a gente vai estar lançando na loja. E o que é legal, eu quero fazer um vídeo que dê um retorno para quem ajudar a gente. Por exemplo, no caso do Zé, eu vou sim lá na loja dele fazer um videozinho do como é que é o lava rápido dele. Então, fazer um vídeo institucional de propaganda dele. Então, essa é a ideia, que isso vai acontecer ao longo do tempo.
e a gente vai tentar fazer uma vaquinha virtual que a gente pode arrecadar 5, 10, 20, 50 mil. Não tenho ideia de quanto a gente pode arrecadar, mas o esforço é grande para a gente arrecadar bastante dinheiro e pode ser bem legal. Porque se a gente arrecadar mais do que precisa, a gente pega esse dinheiro e distribui entre os meninos. Eles vão lá com o dinheiro para gastar, o que seria bem legal também. Terceira fonte de arrecadação são os eventos. Esses daí dependem de patrocínio e esses daí são mais complexos. Eu confesso a vocês que eu acho mais é o mais difícil, é o mais instável conseguir um patrocínio, conseguir alguma coisa em relação a isso. O Jockey ele disponibiliza tudo para a gente, quando se fala de Europa. Eles ajudam a gente sim, quando se fala de Europa, eles disponibilizam o campo, eles deixam a gente usar toda aquela área para colocar food truck, então a gente pode fazer um festival, pode pegar um final de semana e fazer um evento lá, tal. Isso requer trabalho e requer patrocínio. Então, quem tiver algum tipo de entrada ou conhecimento ou imaginação de quem pode patrocinar a gente, vamos conversar porque é uma fonte importante de arrecadação, mas essa é a mais difícil delas. Então, é isso aí. O desafio está lançado para a gente, para nós pais. Temos duas equipes hoje, e eu não considero equipe A ou equipe B, eu considero uma equipe de nomes diferentes. Nós temos um CPJ, nós temos um Peralta, que hoje em dia tem uma diferença muito pequena entre eles, e vai ficar essa diferença cada vez menor. Eu acho que a gente pode ir com as duas categorias. Então, eu imagino 15 pais para cada lado fazendo esse esforço de arrecadação desde agora. A gente tem que começar rápido, porque a brincadeira pode ser legal e os nossos filhos vão para a Europa passar 3 semanas que vão mudar a vida deles. Eles vão voltar outros moleques, depois que ficarem 3 semanas jogando bola lá, eles vão ver o que é um país de primeiro mundo, eles vão ver o que é a coisa sendo bem feita, e acho que vale a pena nosso esforço. Afinal de contas, é um esforço válido, é um esforço para os nossos filhos, né? Então vamos lá, vamos tentar, vamos começar assim. Preciso de um representante do Peralta, preciso de um representante do CP para ser o cabeça da rifa e para ser o cabeça da vaquinha virtual. Então a gente tem gente para ajudar na questão dos vídeos, tem gente para ajudar na questão de ideias, mas colocar a mão na massa a gente precisa de gente também, tá? O esforço de todo mundo. Isso aí, galera.